Bom, hoje a gente vai comentar alguns exercícios do simulado e eu vou resolver junto com vocês. E se vocês tiverem outras dúvidas sobre outros exercícios da frente de história da Ingrid e quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Bom, vou apresentar aqui. Tá dando para ver? Sim. Só ia pedir, se vocês fossem falar alguma coisa agora, falar pelo microfone, que eu não vou conseguir ver direito o chat, tá bom? Bom, vamos lá então. Eu queria começar essa aula dando algumas dicas para vocês de como resolver questões de humanas no vestibular. Enfim, essas dicas eram úteis para mim quando eu prestava vestibular e eu queria compartilhar aqui com vocês para que na próxima prova que vocês forem fazer, vocês tentarem utilizar isso daí. E bom, vamos lá então. A primeira dica é leia primeiro o enunciado e fique atento ao comando das questões. E o que seria esse comando das questões? Seriam aquelas palavras-chave que aparecem no enunciado. Por exemplo, a palavra segundo o autor, de acordo com o texto, de acordo com o pensamento do autor, enfim, mais ou menos essas palavrinhas que guiam o que está sendo pedido na questão. E a outra dica é fique atento ao autor do texto. E por quê? Que muitas vezes a gente conhece esse autor e por a gente conhecer, a gente acaba já meio que sabendo que qual seria o pensamento dele, quais seriam as opiniões dele. Então isso sempre facilita a gente a se localizar em determinadas questões. E após isso, muitas questões elas vêm acompanhado com um texto norteador. E esse texto norteador, ele é muito importante porque a maioria das coisas a maioria das respostas estão sendo mais ou menos guiadas por ele. Então é sempre bom ficar atento a esse texto norteador que vem no começo das questões. E a outra dica é pratique fazendo exercícios de humanas para o vestibular que vocês vão prestar. Porque na minha época, quando eu ia prestar Unicamp, eu sempre pegava as provas anteriores da Unicamp e ia resolvendo exercícios. E isso acabou me ajudando muito. Porque geralmente quem faz essas provas são as mesmas pessoas quase todo ano. Então, por mais que as questões possam mudar, quem está fazendo as questões ainda é a mesma pessoa, tipo, o jeito que ela vai fazer é mais ou menos o mesmo. Então é muito importante a gente ir fazendo, praticando, porque isso vai ajudar muito na hora da prova. E essa última dica, eu vou mostrar alguns exemplos melhores sobre ela daqui a pouco, mas ela geralmente as alternativas corretas não trabalham com termos absolutos. O que seriam esses termos absolutos? Seriam, por exemplo, apenas, todos, questões que carregam essa noção de totalidade. E, enfim, daqui a pouco eu vou dar mais alguns exemplos sobre isso. E eu queria saber se até aqui tá tudo bem. Sim. Sim? Tá bom. Enfim. É, nessa primeira questão, antes da gente ir para questões do simulado, eu vou resolver algumas questões da frente B, da Ingrid. Acho que é a frente B, se não me engano. A frente de História do Brasil.
E essas questões meio que dão um geralzão assim sobre o assunto da matéria, então eu vou ler aqui para vocês. Como eu tinha falado, é sempre importante ler o enunciado primeiro, então eu vou ler para vocês o primeiro enunciado. As palavras de Padre Vieira representam as inquietações e hesitações de autoridades régias, eclesiásticas e de colonos frente à mais emblemática rebelião de quilombos coloniais, o Quilombo do Palmares, o Estado Negro, encravado no Brasil escravista. Sobre o tema, é correto afirmar que. Bom, agora a gente vai ler o, o texto do Padre Antônio Vieira, que seria o texto norteador, e eu vou ler para vocês. Ó, se a gente preta tirada dos brens da sua Etiópia e passado ao Brasil, conhecera bem quanto deve a Deus e a sua Santíssima Mãe. Por este que pode parecer desterro, cativeiro e desgraça, e não é senão milagre e grande milagre. Bom, algumas questões assim sobre esse enunciado e esse texto norteador que a gente pode falar agora seriam questões sobre o que seria esse Quilombo do Palmares. Enfim, é um quilombo localizado na Serra da Barriga. A Serra da Barriga, ela fica na capitania de Pernambuco, mas hoje é o estado de Alagoas. Mas, enfim, na época das capitanias hereditárias, como a professora Ingrid trabalhou com vocês na última aula, ela era chamada de Capitania de Pernambuco. E foi um dos principais locais de resistência à escravidão. Enfim, os escravizados daquela época, que, enfim, estavam insatisfeitos com sua condição de escravo, eles acabavam fugindo, indo para esses quilombos, e nesses quilombos eles se constituem como uma grande força. Eles enfrentavam holandeses, enfrentavam portugueses, enfrentavam as missões que o governo de Portugal mandava para destruir esses quilombos. Então era um lugar com muita potência, assim. E até hoje é muito lembrado pela, pela população negra como sinônimo de resistência. E teve como um dos principais líderes o Zumbi dos Palmares, que era um líder político para sua época. E o líder religioso do Quilombo dos Palmares era o Ganga Zumba. Enfim, essas foram as principais lideranças desse quilombo. E aqui no texto a gente encontra o termo Etiópia, e esse termo ele é usado para falar, enfim, resumidamente, que esses são povos de origem do continente africano. Ele é um termo, assim, é um termo errado porque nem todos os escravizados que vieram para o Brasil, eles eram da Etiópia, então, enfim, não era um termo muito legal de se utilizar, mas mesmo assim foi utilizado por esse padre. E o Padre Vieira, ele foi um importante filósofo e escritor português da Companhia de Jesus. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Bom, agora as respostas. Como eu tinha falado anteriormente, sobre as questões de humanos não utilizarem termos totalitários, aqui nessa questão A a gente vai conseguir enxergar que é, vou ler aqui para você. No Brasil, as comunidades remanescentes dos quilombos foram aniquiladas, e com elas também a tradição orais dos povos africanos. Ou seja, o que ele está querendo demonstrar aqui é uma noção de que toda a tradição oral e os quilombos foram aniquilados.
E a história ela não lida muito bem com esses termos totalizantes. Deu para entender esse exemplo que eu tinha citado antes? Bom, vou considerar que isso foi assim. E na questão B, o Vieira e outros jesuítas justificaram e defenderam a escravidão dos negros, combinando a ideia de missão com a de ordem escravista. Enfim, segundo esse padre, a salvação para os negros seria a escravidão. Ou seja, somente com o trabalho escravo esses negros conseguiriam a salvação de Deus. E como a gente viu aqui no texto anterior, que o padre está querendo dizer é que a escravidão para essas pessoas negras ela seria um verdadeiro milagre na vida dessas pessoas, porque elas eram pagãs no continente africano, só que quando esses escravizados vêm para as Américas, eles acabam tendo contato com a escravidão e no entendimento desse padre é a escravidão que pode salvar essas pessoas. Até aqui tudo bem? Sim, tudo bem. Bom, e a questão correta nesse caso seria a B mesmo, mas eu vou ler as outras aqui para a gente ver o que está errado nessas questões. Bom, a questão C, as tropas locais, instruídas pelos jesuítas, negociaram pacificamente a rendição dos mucambos na Serra da Barriga. Bom, a rendição dos mucambos ela só aconteceu por uma expedição de bandeirantes. Então esse é o motivo para essa alternativa estar errada. Bom, na questão D, o insucesso das diversas expedições contra Palmares não alterou a política de prevenção contra fugas e ajuntamentos fugitivos. Bom, essa questão também está errada porque, na verdade, teve um sucesso contra as expedições contra os Palmares, ela um certo teve um sucesso assim porque ela conseguiu derrotar o quilombo de Palmares naquela época. Então, por isso essa questão está errada. E bom, a palavra milagre, usada por Vieira, significa o triunfo da libertação dos negros do cativeiro. E, como falei anteriormente, é completamente ao contrário. Se a palavra milagre, ela quer dizer que a escravidão para essas pessoas negras é um verdadeiro milagre. Bom, e eu vou passar aqui para essa questão que é sobre as bandeiras. Bom, as bandeiras utilizaram amplamente os rios para penetrar no território brasileiro e atingir regiões distantes do litoral. Entre suas funções, é possível afirmar que, bom, primeiramente eu vou fazer meio que um resuminho do que são essas bandeiras. A gente tem as bandeiras de contrato, que perseguiam os escravizados. A gente tem as bandeiras de aprisionamento, que adentravam no sertão do território brasileiro e capturavam índios. E esses índios eram utilizados para ajudar esses bandeirantes a se situarem no território brasileiro. E as bandeiras de prospecção, que seriam as bandeiras que procuravam ouro, prata, enfim, metais preciosos no território brasileiro. E uma importante questão que é legal da gente levantar aqui é que o quilombo dos Palmares ele foi destruído por uma missão de bandeirantes e enfim, isso ficou muito marcado na história do Brasil porque a gente tem meio que os bandeirantes hoje como os heróis nacionais. E o que eles fizeram foi basicamente capturar índio e destruir quilombo, onde as pessoas negras estavam se escondendo da escravidão, fugindo da escravidão. E enfim, e a gente vê hoje em dia diversas estradas, monumentos em homenagem a esses bandeirantes.
como por exemplo a rodovia dos Bandeirantes, a rodovia Anhanguera, tem o movimento aos Bandeirantes em São Paulo, e enfim, e ao contrário disso a gente não vê tanto os monumentos em dedicação aos povos indígenas, em dedicação aos povos negros. Tudo bem até aqui? Agora eu vou ler Tudo, as tudo bem. questões que, bom, as bandeiras utilizavam amplamente os rios para penetrar no território brasileiro e atingir as regiões distantes do litoral. Entre suas funções é possível afirmar que estavam intimamente ligados ao tráfico negreiro e buscavam o interior para vender escravos e africanos para as aldeias indígenas. Bom, a B. Opunham-se às tentativas de catequização dos índios pelos jesuítas por considerar os índios destituídos de alma. A C. Procuravam, a mando da metrópole portuguesa, pedras e metais preciosos no interior do Brasil e no leito dos rios que navegavam. A D. Fundavam cidades ao longo dos rios e dos caminhos que percorriam e garantiam posteriormente seu abastecimento de alimentos. E a questão E. Eram contratadas por senhores de terras para perseguir escravos fugitivos e destruir quilombos. Bom, dessas questões aí que a gente viu, qual que você acha que é correto? A letra E? Uhum. Eram contratados por senhores de terras para conseguir escravos fugitivos e destruir quilombos. Bom, vou avançando aqui. Eu ia perguntar agora se sobre esse assunto da colonização no território brasileiro, você tem mais alguma dúvida? Ou tá tudo bem esse assunto para você com a aula que a professora deu a semana passada? Até agora tá tudo bem mesmo. Beleza. Tudo entendido. E Só sobre o revisar. simulado. Ah, tudo bem. E sobre o simulado, você tem alguma questão que você quer colocar antes ou eu posso seguir aqui? Não, você pode seguir. Eu Tá bom. aproveito e abro pra ver as que eu acertei. Se tiver algum que eu errei, a gente discute. É, eu acho que essas primeiras questões aqui a gente já viu os assuntos já resolveu alguma delas na última aula que a gente teve, mas eu vou lendo aqui. Bom, vou pronunciado que fala: a ilustração sintetiza a sociedade egípcia a partir das informações que ela contém. E aqui a gente tem a imagem representando aqui o Sol, que seria mais ou menos o Deus para está sintetizado nessa imagem. Aqui algumas plantações que, devido à crescente fértil, eram comumente representadas pelas pinturas. E agora eu vou para as questões. Bom, na base dessa cidade encontrava-se o Nilo, cujas águas podiam ser aproveitadas para cultivo sem necessidade de técnicas específicas nem aprimoramento da organização social. Bom, como a gente viu na última aula, os egípcios, os povos da Macedônia, eles desenvolveram muitas técnicas hidráulicas para controlar essa água, porque era uma região muito quente, muito árida, e se eles não tivessem o conhecimento dessas técnicas, o rio acabaria secando e eles não teriam essa crescente fértil para plantar para cultivar esses alimentos. Bom, e a 2. O ecossistema do Nilo tinha como um dos elementos o Sol, o qual está representado na figura de um deus. Com isso, o disco solar sobre a cabeça transmitindo a ideia de que ilumina e aquece o rio, a terra e os homens. Bom, eu acho que essa questão tá, tá correta. E a 3, as árvores frutíferas e as cenas do plantio e colheita ocupam o centro da pintura, indicando a importância tanto das águas do rio quanto da luz da divindade solar para o ecossistema. Bom, como a gente viu aqui nessa imagem, é exatamente isso que está acontecendo. Bom,
A4. A pintura é uma representação alegórica e não realista, não indicando a informação sobre a estrutura política e administrativa, o faraó e seus funcionários, por isso não serve como uma fonte de estudo para a história e sociedades egípcias. Bom, só dele falar que não serve, que como a gente viu, a utilização desse termo totalizante, tipo, não serve, que dá a ideia de um total, assim, de um total, por exemplo, como a gente viu anteriormente, de que no Brasil as comunidades remanescentes dos quilômetros. Desculpa, eu nem perguntei se você não tá vendo, né? O que eu tô apresentando. Então, não tô. Não tá Desculpa, aparecendo. eu vou apresentar aqui. Eu apresentei da forma errada. É a imagem, né? Bom, desculpa mesmo. Você quer que eu repita ou não precisa? É mais ou menos essa imagem que é a questão 16. Posso continuar de onde eu parei? Pode? Pode sim. Eu abri aqui Bom, também. eu estava dizendo que sempre que a história ela não trabalha muito com esses termos totalizantes, tipo, isso aconteceu, isso não, tipo, isso são termos que não cabem muito à historiografia, e por isso essa questão também está errada. Então, certo, seriam apenas as 2 e a 3, que seriam a questão B. Bom, e agora tem essa questão que a gente resolveu na semana passada, então eu vou pular ela. E eu acho que essa questão aqui a gente não fez. É sobre arte produzida durante o Paleolítico. Bom, o período conhecido como da Pedra Lascada guardou impressões de como poderia ter sido as expressões artísticas dos povos que viveram nessa época, como na imagem como imagem da mão em negativo. A arte produzida durante o Paleolítico é chamada de. Você quer qual que você assinalou aí nessa prova? Eu assinalei, na verdade, tinha ficado em dúvida na hora que estava fazendo a jurada entre expressiva e naturalista. E depois eu Uhum. decidi por naturalista, pela questão mesmo do período. É, tá, tá correta. A maioria das outras artes, elas foram surgindo em períodos posteriores ao século XII, mais ou menos. Então, tem uma distância muito grande aí. Então, a certa seria a naturalista mesmo. Bom, agora a gente vai seguir um pouco aqui. 50, questão 50. O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial, foi marcado pelo envio de expedições exploratórias do litoral e pelo escambo do pau-brasil. A B. Plantio e exploração do pau-brasil associado ao tráfico africano. A C. Deslocamento para a América da estrutura administrativa e militar já experimentada no Oriente. E a D. Implantação da lavoura canavieira apoiada em capitais holandeses. E essa daí qual que você achou que era correta? Essa daí eu marquei a letra A, que no começo Uhum. era só exploratório uma do Uhum. colonização brasileira. Tá certinho. Bom, a 51 agora. Um pouco mais longa, mas vamos lá. Vou ler primeiro o enunciado. A descoberta no Brasil não alterou os rumos da expansão portuguesa. Voltava, voltada prioritariamente para o Oriente, o que explica as características dos primeiros anos da colonização brasileira, entre os quais se inclui
Bom, aqui tem um textinho escrito por esse autor Eduardo Bueno, e eu vou ler aqui para você. Apesar dos exageros em incorreções, a lettera de Américo Vespucci para Piero Soderini, a lettera seria mais ou menos que seria uma carta. Com certeza continha várias passagens verídicas, uma delas é o trecho no qual, referindo-se a sua primeira viagem ao Brasil, realizada entre maio de 501 e julho de 1502, Vespucci afirma: nesta costa não vimos muito proveito, exceto uma infinidade de árvores de pau-brasil. E já tendo estado na viagem bem 10 meses, e visto que nossa terra não encontrávamos coisas de metal algum, acordamos despedirmos-nos dela. Deve ter sido exatamente esse o teor do relatório que Vespucci entregou para Dom Manuel em julho de 1502, logo após desembarcar em Lisboa, ao final da primeira viagem sob bandeira portuguesa. O diagnóstico de Vespucci selou o destino do Brasil pelas 2 décadas seguintes. Afinal, no mesmo instante em que era informação pelo Florentino da inexistência de metais e de especiarias no território descoberto por Cabral, Dom Manuel concentrava todos os seus esforços pelas extraordinárias riquezas do Oriente. Bom, basicamente ele está retratando todo aquele início aquele período pré-colonial, onde os portugueses eles não se firmavam de fato no território brasileiro e, enfim, eles ficavam buscando rotas para o Oriente, porque na visão deles aquilo dava mais lucro na época do que ter que explorar uma imensidão do território brasileiro com toda essa mata virgem ainda. Então, é mais ou menos isso de que se trata esse textinho. Agora vamos para a questão. Aqui qual que você assinalou, né? Essa eu errei no meu gabarito. Eu marquei a letra C. Sobre os âmbitos indígenas eram tido baixo custo de exploração. Mas eu também, quando eu estava vendo essa questão, também achei que era C. Mas vendo o gabarito eu vi que marcava B, só que eu tenho a sensação ainda de que é a questão C. Porque o texto está falando exatamente disso daqui, ó, de como eles não exploraram o território brasileiro inicialmente e somente fizeram feitorias ao longo da costa brasileira. Enfim, e isso tinha muito relação com o que está escrito no texto. Foi o que eu E achei também. Eu achei que não tinha nada a ver com comerciantes, porque era só exploração, né? eu marquei aqui para ver com a professora depois, mas eu consideraria certo essa questão. Tipo, por tudo que a gente viu até agora, enfim, eu sinceramente também marcaria essa questão se eu estivesse fazendo. Bom, e sobre isso tem mais alguma dúvida? Não. Porque, tipo, a B, ela fala das aberturas das atividades extrativas da colônia a comerciantes de outras potências. E o que a gente vê é completamente ao contrário, que é o estabelecimento do pacto colonial, tipo, todas as questões que privavam as colônias estrangeiras de comerciarem no Brasil, no território brasileiro. E por isso eu fiquei com essa dúvida também na hora que eu estava fazendo. Mas a B tem relação com esse período em si, porque eu acho que o comércio foi depois que Ah, os sim. franceses, né, vieram. Que o comércio que está querendo dizer da invasão dos holandeses e dos franceses no território brasileiro. Isso, eu acho que veio depois, né? Foi Porque no começo era só exploração. foi no período posterior mesmo, então eu considerei a correta a questão C. Bom, vamos para a próxima. Assinale a alternativa correta a respeito do período pré-colonial brasileiro. E nessa daí, qual que você achou que era certo?
Essa foi a A. Os franceses não reconheceram o domínio português, tanto que chegaram a se estabelecer no Rio de Janeiro e no Maranhão. Uhum. E essa questão da invasão dos franceses, dos holandeses, tá tudo bem? Tá, você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Não, mas se você puder dar uma revisadinha, porque Uma deu revisada um. sobre esse assunto? Porque que eles vieram mesmo para as terras brasileiras. Porque os portugueses eles já estavam aqui, mas eles não. Eles se apropriaram, mas não colonizaram, assim, de Uhum. Bom, princípio. lembra de todo que a gente conversou na primeira aula que Portugal ele teve um pioneirismo assim na Portugal e Espanha teve um pioneirismo na saída para o mar e isso fez com que se assinassem assim, diversos tratados que reconheciam o território brasileiro, metade como pertencente aos portugueses e a outra metade pertencente aos espanhóis. E, e por que que a França, a Inglaterra e a Holanda vieram em períodos posteriores? Porque a França e a Inglaterra elas estavam em guerra, que elas estavam passando pela Guerra de 100 Anos, e então era um conflito que impedia essas grandes potências de saírem ao mar naquela época. E a Holanda, os Países Baixos, eles pertenciam à Espanha até mais ou menos o século XV, XVI, e durante o período da União Ibérica, que tem meio que a revolta desses holandeses, que eles conseguem a independência, aí sim eles conseguem sair para o mar, eles criam uma companhia de comércio, eles fazem diversas atitudes para também entrar nesse comércio de açúcar, que gerava grandes lucros na Europa, assim, no comércio europeu. Bom, até aqui tudo bem? Assim, agora sim, tudo. E você quer que eu fale mais alguma coisa ou tá só essa parte tá de boa? Não, tá de boa agora, tá de boa. Beleza. É, 53. De começo, vou ler primeiro o enunciado aqui. Segundo o historiador Jaime Cortesão, no início do século XVI, a importância econômica dada à América pelo Estado português foi de ordem estratégica. Isto porque, bom, eu vou ler o textinho aqui agora. De começo, e fosse qual fosse, após a exploração cabralina, a importância dos conhecimentos geográficos sobre o Brasil, o interesse de Dom Manuel pelos seus novos territórios na América, foi, ao que parece, mais de ordem estratégica do que econômica. Bom, essa questão aí, qual que você assinalou? Eu marquei a letra D, sobre as estátuas das feitorias. Uhum, tá correta. Que a gente viu que esse período pré-colonial ele se fazia principalmente pela instalação das feitorias ao longo da costa brasileira e pela extração do pau-brasil para ser produto comerciado na, nos países europeus. E exatamente isso daí que a questão está falando. Bom, vamos para a próxima aqui, deixa eu ver qual que é. É 4. Examine as três proposições, julgando se elas são verdadeiras ou falsas. Em seguida, assinale a alternativa correta. A 1. A pré-história, época compreendida entre o aparecimento do homem sobre a Terra e o uso da escrita, é dividida tradicionalmente em dois períodos, Paleolítico e Neolítico. A 2. A domesticação de animais e o surgimento da agricultura ocorreram apenas após a invenção da escrita, posterior, portanto, ao Neolítico,
E a 3, a duração do Paleolítico é bem mais extensa que a do Neolítico, envolvendo níveis técnicos naturalmente mais primitivos. E dessa daí, qual que você achou que era a certa? Essa eu tinha marcado a B. A B? Uhum. Mas não está certa. Na verdade, está correto, assim. Eu acho que o gabarito está errado também nessa questão. É, porque, tipo assim, a domesticação não tem. Eu achei que não tem nada a ver. Tipo assim, a domesticação dos animais e o surgimento da agricultura ocorreram apenas após a invenção da escrita. Não, Sim. eles já faziam as práticas bem antes. Uhum. Correto. Eu descartei a 2 assim de primeira. As outras duas estão certas de acordo com o que a gente viu. Uhum. Então, pode marcar um certinho nessa questão que também está correto. E a 55 agora. A região da Mesopotâmia ocupa o lugar central na história da humanidade. Na antiguidade, foi berço da civilização sumeriana devido ao fato de. E nessa daí você ficou entre qual questão que você assinalou? A 55 foi a D. D? Uhum. Tá certo. Então, Da crescente fértil aí, os tigres. tudo. Bom, 56. A cidade-estado era um objeto mais digno de devoção do que os deuses, do Olimpo, feitos à imagem de bárbaros humanos. A personalidade humana, quando emancipada, sofre se não encontra um objeto mais ou menos digno de sua devoção para si mesmo. Bom, e o enunciado fala assim: na antiguidade clássica, as cidades-estados representavam. E essa foi uma aula que vocês tiveram, eu acho que no último sábado com a Gi. Qual a alternativa que você achou que era correta? É a ser uma forma de assegurar a independência política das cidades gregas entre si. Uhum, tá certo. Bom, agora a gente vai para 59, que é uma questão de sociologia, mas eu vou conversar aqui com você sobre ela. Sobre a relação entre a Revolução Industrial e o surgimento da sociologia como ciência, assinale o que for correto. Nessa questão aí, qual que você assinalou? A 59. Eu errei, eu coloquei a B. B? Uhum. Deixa eu ver aqui. Engraçado. Bom, aqui o surgimento da sociologia ele ocorreu ao mesmo, mais ou menos similar ao surgimento da história como disciplina, como ciência. Então isso daí surge junto com o iluminismo, no século XVIII, mais ou menos nessa época. E essa questão B, que trata de imigração de grandes contingentes populacionais, essa migração de grandes contingentes populacionais ela só vai acontecer no século XXI, com as guerras, toda a questão que acontece ali dos países do norte da África e alguns países do Oriente Médio que tentam entrar na Europa. Enfim, mais ou menos nesse sentido. Deu para entender, mais ou menos? Aham, deu sim. Então vai ser a mesma. Que é a consideração do modelo econômico baseado na indústria, que logo, na mesma época que o iluminismo estava surgindo, também ocorreu a Revolução Industrial. Então,
um grande contingente populacional foi se aglomerando no mesmo lugar, e a consequência disso foi que os teóricos da época, eles perceberam que eles tinham que estudar essas pessoas para que isso seria uma forma de ciência também, estudar com método científico, com todo um rigor, que era uma novidade para a época. Bom, eu vou para agora é 60. Tem essa imagem que é o de Cândido Portinari, que é o do Lavrador do Café. Foi feito em 1934. Bom, é correto afirmar que a obra acima reproduzida, então aqui qual que você assinalou? Eu assinalei a letra A, faz menção a dois aspectos importantes da economia brasileira, a mão de obra negra e a agricultura do café. Tá correto. Você tem alguma dúvida até aqui? Ou tá tudo bem? Tudo certo. Até aqui tá tudo certo. Agora acho que eu vou ter que passar mais um pouquinho. É a 74 agora. Foi anunciado primeiro, que fala assim: um exemplo mundialmente reconhecido da restrição à entrada de imigrantes, conforme o mencionado no trecho acima é. E eu vou ler o textinho agora. Que fala: o desenvolvimento e maior acesso ao transporte intercontinental, somado às facilidades de acesso à obtenção de informação sobre os outros países, por meio dos veículos de comunicação, impulsionaram o movimento de pessoas que buscam melhores condições de vida, nem sempre alcançadas fora do país de origem. Ao contrário do que se verifica com os fluxos econômicos, as fronteiras nacionais são reforçadas pelos governos de muitos países, principalmente dos desenvolvidos, para a entrada de imigrantes. Bom, lembra que a gente viu na questão anterior, a questão B que você tinha assinalado, é exatamente isso daqui que está acontecendo agora, que é esse movimento migratório, ele pertence ao final do século XX e ao século XXI. Então, era por isso que essa questão estava errada. E dessa daqui, qual que você assinalou? Essa é a construção e ampliação do Muro do México. Bom, e agora a 75, ela fala a marchinha de Goodbye, composta por Assis Valente há cerca de 50 anos, refere-se ao ambiente das favelas e dos morros cariocas. A estrofe citada mostra, eu vou ler aqui mais ou menos para você. Goodbye não é mais boa noite, nem bom dia. Só se fala good morning, good night. Já se desprezou o lampião de querosene, lá no morro só se usa a luz da light. Oh yes. Bom, essa questão é um pouco mais complicada porque é interdisciplinar e envolve as matérias de língua portuguesa, história. E nessa daqui, qual que você assinalou? Essa foi a B, da sua modernidade associada simbolicamente à libertação. Tá certo. Bom, agora é 76, que é sobre a revolução informacional e suas implicações para a reorganização do mundo contemporâneo. Podemos afirmar que. E nessa daí, qual que você assinalou? 76 foi a A. Tá certo também. Você tem alguma dúvida sobre essa questão e a questão anterior? Não, tá tranquilo. Essa revolução informal que é a última que a gente tá passando, né? A Isso. 4.0. Então tá certo. Então,
outra questão aqui sobre o movimento migratório, é 117. Fala assim: a Europa vive uma crise migratória de enormes proporções. Guerras, pobreza, repressões políticas e religiosas são alguns dos motivos que fazem milhares de pessoas saírem dos seus países em busca de uma vida melhor no continente europeu. Além da crise de imigração, alguns países europeus também enfrentam uma crise econômica, como é o caso da Grécia, que sozinha já recebeu em 2015 mais de 600 mil imigrantes, e são consequências desse movimento migratório, exceto, então, aquele que é a alternativa incorreta. E qual que você assinalou aqui? Nessa questão, eu coloquei a letra C, aceitação total. A Tá gente certo. viu muito sobre isso ano passado. Uhum, tá correto. Deixa eu ver. Ó, acho que essa é a última questão. O enunciado fala: a respeito desse texto, assinale a alternativa incorreta. E o texto fala: uma verdade inconveniente. Ser negro no Brasil é conviver com o preconceito e a desigualdade. O silêncio em torno desse fato não ajuda em nada o país. Precisamos, pois, falar sobre racismo. Nós nem cremos que escravos outrora tenham havido tão nobre, em tão nobre país. De certa autora, O Hino da República, em 1880. De autoria de Medeiros Albuquerque e Leopoldo Miguez. Não por acaso, o trecho costuma ser lembrado pelos estudiosos da escravidão como testemunho de que o país se relaciona mal com suas verdades incômodas sobre o racismo. Bom, e aqui nessa questão, qual que você assinalou? Essa eu coloquei a B, D? sobre B, B? Tá a correto também. resistência contra a escravidão, que no Brasil que era a formação dos quilombos, como a gente tinha visto nas aulas. É, e essa questão ela está incorreta porque não eram escravos alforriados que iam para os quilombos, eram escravos que ainda estavam na condição de escravidão, porque esses escravos alforriados eram escravos livres. Então eles podiam conviver assim, ter um dia a dia mais ou menos comum assim durante o período da escravidão. Então por isso essa questão está incorreta. Tá tudo bem sobre esse assunto? Tanto assim. Beleza. Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, eu acho que essas foram a maioria das questões de humanos que teve no simulado. Mas se tiver alguma outra questão que você queira comentar, pode falar. Ou alguma dúvida sobre o conteúdo das duas frentes. Não, até agora tá tranquilo. Tá tranquilo? Uhum. Bom, para hoje era só isso mesmo, porque como vocês tiveram um simulado, eu resolvi aqui vir comentar um pouquinho com vocês sobre essas questões, ver tirar dúvidas e tudo mais. Então, acho que na próxima semana eu já volto mais ou menos com o formato que a gente estava tendo na outra semana, que era de resumo e resolução de exercícios sobre as frentes. Então, por hoje é só. Tá certo. Você vai colocar o slide lá no grupo? Eu coloco sim. E Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez. Ficou só. tá Enfim. certo. E Obrigada. eu ia te perguntar também se você quer que eu dê uma aula sobre um assunto específico que você tem dúvida ou um assunto específico que você tem interesse. Até agora em história, não, tá tudo muito. Tá,
entre Uhum. aspas, facinho. É E só mesmo focar e qual o tudo bem. vestibular que você vai prestar? Eu vou fazer para medicina agora no meio do ano, tentar. Uhum. E Oi? em todas as faculdades?